Sim, chamada interação. No Dia dos Avós, é interessante trazer essa tese e essa teoria e esse estudo, que é essa relação de intergeração, que é avós, os netos, os bisnetos, os filhos, e a chamada situação, às vezes, situação de sanduíche, onde os filhos precisam cuidar dos pais e precisam cuidar dos filhos e dos pais. Ela fica numa situação, às vezes, prensada, porque às vezes os avós, os pais, precisam de cuidado e também os filhos precisam de cuidados. E essa relação de intergeratividade, ela às vezes é uma relação de conflitos, porém não há necessidade de ser de confrontos. E os conflitos, os idosos, os avós, têm a sabedoria e a ciência popular, às vezes, de poder até aproximar os pais. Você pode fazer uma educação mais afetuosa. Então, existe até uma brincadeira que os avós deseducam. Mas não é isso, é que os avós têm a experiência de abrandar essa relação, essa distância, às vezes, que existe entre aproximar as gerações do bom senso. Às vezes os pais têm a função mais imperativa, coercitiva, mais contundente da educação, a responsabilidade maior da educação, e os avós podem e devem sim abrandar essa flexibilidade, menos rigor. Mesmo assim, sabemos que existe avós que tiveram problemas, de rigor, severidade na educação. A minha mensagem aos avós e às gerações, a esses conflitos, é que não combina-se, as relações afetivas não combinam com severidade, que você deve sim abrandar essas relações. Bem, e em termos de saúde, sempre um desafio. Com o envelhecimento da população, é claro, os idosos precisando de acompanhamento médico hospitalar de forma mais permanente. Isso acaba sendo um desafio para o sistema de saúde, o Sistema Único de Saúde, como também, é claro, na questão do atendimento particular, no momento em que a maioria dos aposentados no país ganha salário mínimo. E é um desafio bancar a saúde, pagar o médico e ainda a conta da farmácia. É meio complicado isso, não, doutor Regolin? Sim. Falar dos avós no Dia dos Avós, eu preciso ficar atento para evitar aqui fugir da realidade, evitar a hipocrisia e trazer um realismo da heterogeneidade. É heterogêneos, é muito heterogêneo envelhecer no Brasil. É muito heterogêneo, o envelhecimento ele é heterogêneo, isso é diferente em classes sociais, culturais, biopsiquicamente falando. Então, nós envelhecemos de maneiras diferentes. Então, você vai encontrar avós em condições fazendo academia, em condições saudáveis, biopsiquicamente, e sendo avós e dando toda a sua suporte, e com reservas econômicas para poder manter a sua qualidade de vida e até ajudar a família. Mas você vai encontrar avós em condições de subdesenvolvimento, em condições precárias, em condições de saúde precária, deteriorada por várias doenças, por comorbidades. Então, essa realidade deve ser olhada, focada para cada situação. E essa realidade é brasileira e ela está em torno de nós. Então,
essa percepção é necessária a gente ver. E é necessário, e eu vejo no meu dia a dia, às vezes, os filhos têm dificuldade de entender essa realidade. Eu vejo, e até estranho as frases que eu vou usar aqui nesse momento, provocado aqui pelo Quatro Notícias, que essa frase, às vezes, eu preciso, como geriatra, proteger os idosos, os avós, proteger esses idosos dos filhos. No sentido, essa frase é complexa, proteger no sentido que às vezes os filhos não percebem que os pais precisam ser cuidados. E o contrário, existe também. Então são idosos, às vezes, que ainda não se deram conta das suas limitações e que precisam ser protegidos de si mesmos. Esse contexto de proteção dessas pessoas, os idosos mais frágeis, os mais aptos, ele há necessidade, às vezes, do papel do geriatra para ficar tateando essas relações que podem ser de conflitos, porém sem confrontos.